Aqui tem... É bacana que dessa mesa, quando a gente fala de gestão de frota da manhã, ontem eu fiz uma abertura aqui e eu falei sobre por que a gente evoluiu com o Instituto Parar. Né? Comecei a falar que a gente começou a trabalhar lá em 2012 especificamente com gestão de frota, falando sobre TCO, sobre os KPIs que precisavam vir. E aí, logo no início, veio a questão do curso, que era o Programa de Formação de Gestores, porque a gente precisava formar os gestores. E aí depois você vai evoluindo. Você pega, por exemplo, o Edreia. Ontem eu citei alguns casos, e se eu parar aqui eu vou citar vários de gestores que começaram indo lá cuidar do combustível, se a frota é terceirizada ou não, e que de repente começaram a ter um olhar maior sobre isso. Começou a falar, não, peraí, mas isso não é só frota, isso aqui também tem a ver com vida. Porque não é um carro que eu cuido, tem famílias que estão ali, eles começaram a investir tempo em pensar, pô, peraí, como é que eu levo em segurança esse condutor para casa? E começou a pensar em ferramentas, e a gente falou, não é mais gestor de frota, é gestor de vida, e aí a gente está numa outra fase, e esse evento personifica isso, que é como é que eu penso agora a mobilidade, assim, não o carro é também a vida, mas também a mobilidade como um todo, e aí você tem uma série de estratégias que você precisa adotar dentro da companhia para poder repensar a mobilidade. Então, já que a gente está falando de gestão de frota da manhã, começar com você, Júlio, você já disse um pouco ontem na sua palestra, mas se você puder citar o que mais se destaca para você, que ferramentas que você imagina que vai ampliar esse leque de mobilidade e dessa gestão de frota do futuro dentro das empresas? Então, aí eu acho que tem duas coisas sobre o tema de mobilidade. Tem primeira coisa que é mobilidade mais para a frota. Então, como que a gente agiliza, vamos falar, a mobilidade das cargas, transportar coisas e tudo. E depois, mobilidade para as pessoas, não? Porque são dois temas bem diferentes. Mobilidade para o funcionário. Então, aí, não sei se você quer que eu fale de um ou do outro, ou dos dois, na verdade. Pode falar dos dois, Tá bom, beleza. Então, vou começar talvez pelo mais fácil, que é a mobilidade das pessoas, não? A gente está trabalhando sobre vários projetos para substituir justamente o carro. Então, o veículo que é o centro do tema hoje, pelo fato do qual tem muito tema de trânsito, impacto no meio ambiente, etc. Então, na Europa, por exemplo, já tem muitos aplicativos de car sharing que estão muito desenvolvidos, não? Hoje aqui ainda não muito. Então, é uma coisa que a gente está trabalhando para ajudar a desenvolver algumas plataformas para carona compartilhada, não? Então, é uma coisa que eu acho que isso aqui representa o futuro. Então, claro, tem isso daqui, a gente está também construindo produtos para ajudar a escolher os modais. Então, você tem um carro, você pode fazer a carona compartilhada, pode utilizar o transporte público, pode utilizar o táxi, etc. Não? Então, a ideia é como que a gente ajuda que a cidade tenha menos carros rodando todos os dias. Isso aqui é mais mobilidade do funcionário, não? Então é uma coisa que para o gestor de frota talvez não falei tanto, mas eu acho que é relevante aí no sentido de reduzir o impacto do deslocamento das pessoas. Depois tem outro tema que é o deslocamento das cargas e então de frotas mais de transporte de bens, etc. E sobre o primeiro, e tem uma coisa que está no meio talvez, que são as frotas mais corporativas, mas que não estão transportando bens. Então, sobre isso, a gente estava olhando várias coisas. Eu falei ontem, por exemplo, uma ferramenta para que os gestores de frota eles possam trocar, utilizar e emprestar os carros uns dos outros em função da ociosidade. Então, um pouco como, sabe, o marketplace, que eu tenho uma frota que ela opera, por exemplo, todos os dias das 9 da manhã até as 15, e aí depois os carros ficam parados. E o dinheiro que está meio perdido. Então, como que a gente faz para que outra frota que só opera das 15 horas até a noite, por exemplo, possa utilizar esses carros, sem ter que as duas frotas terem seus próprios veículos? Parece uma coisa meio longe, pode ser. Eu acho que isso aqui talvez vai tomar um pouco mais de tempo, mas eu acho que já vem para valer. A gente já está incubando uma empresa que está fazendo isso aqui dentro da Ticketlog da Edenred. Então, eu acho que esse é mercado intermediário. E depois você tem transporte de cargas, não de bens, etc. Aí, eu acho que tem sobre mobilidade tem várias coisas, como que a gente ajuda com data a fazer com que os gestores de frota sejam mais eficientes para que a mobilidade seja mais rápida, sabe, e que a gente utilize melhor aí os veículos e que o bem ele chegue mais rápido.
como que a gente ajuda com data, e acho que a data, de forma geral, é a resposta para tudo, para que não tenha caminhões que vão cheios e voltam vazios, no frete retorno. Então, todas essas coisas, sabe, trabalhando com aplicativos, celular e data, a gente consegue resolver. Eu acho que essa coisa, por exemplo, o tema do frete retorno e o tema, por exemplo, do marketplace entre empresas e caminhoneiros, é uma coisa que dá para lançar muito mais rápido. O tema de carona compartilhada, o tema de saber emprestar veículos de uma empresa para outra, etc. Eu acho que isso aqui é o futuro, mas aí eu vejo, sabe, um pouco mais na frente, alguns anos na frente. E o interessante é que, quando a gente pensa na evolução, que eu estava falando da gestão da frota, a gente comparar, a gente criou gestores muito mais qualificados e que, ao mesmo tempo, eles começaram a se tornar mais exigentes. Eu até disse isso ontem na abertura, que nós acabamos sofrendo isso, né? Porque a gente fez tudo e os gestores começaram a pedir também que a GoSat evoluísse, que a gente desenvolvesse ferramentas, porque isso foi muito bom para o mercado, para que os fornecedores também começassem a entender que não era uma relação unilateral até então, né? Que o fornecedor ia lá e ele discipulava o gestor de acordo com as métricas que o fornecedor queria. Ele falava, não, é isso que você tem que fazer. O gestor não tinha acesso a conteúdo, não tinha acesso a outras ferramentas, ele pegava e ele assumia aquilo como uma verdade. Na Localiza, vocês sempre foram reconhecidos, né, no mercado como uma empresa de qualidade. É nítido isso. Pensando no Localiza, penso numa empresa de qualidade. Parece que está essa associação com a marca. E vocês dá para se perceber que nos últimos anos vocês têm investido muito em tecnologia e inovação também. Para a gestão de frotas, o que vocês estão desenvolvendo para conseguir encontrar soluções, oferecer soluções mais eficientes hoje? Flávio, obrigado pelo elogio aí para a Localiza, a gente agradece humildemente. E eu gostaria de falar o seguinte, a gente tem realmente trabalhado no desenvolvimento, pensando na jornada dos nossos clientes, em todas as fases dessa jornada, como que a gente pode ajudar o cliente na sua mobilidade, né? E entrando um pouco dentro do tema do futuro, o que a gente vê para o futuro, se a gente pensar em 2030, 2040, né, um pouco mais na frente mesmo, a gente entende que tudo vai mudar, né? Então, não só a gente hoje vive um momento que, né, todas as empresas estão sofrendo ou se aproveitando da transformação digital hoje, mas no caso da nossa indústria, né, da indústria que eu vou chamar de indústria de mobilidade aqui, a revolução vai ser maior ainda. Então, em 2040, nós vamos ter carros autônomos. O combustível que hoje, né, a gente controla lá, por exemplo, com a Ticket, qual o combustível que é? Energia elétrica? Né? Então, como é que vai ser isso? Nós não sabemos, vai ter posto de energia elétrica. Nós visitamos com você lá a fábrica da Tesla. Tinha fila na porta da fábrica para o pessoal recarregar os carros, né? Então, os desafios vão ser diferentes. E entrando um pouco para falar um pouco para esse público, eu entendo que a profissão, né, do gestor de frotas vai continuar evoluindo muito. Então, eu acho que você comentou, né, que o Parar tem ajudado no desenvolvimento dos gestores de frota. Eu entendo que eles vão precisar se desenvolver muito mais ainda, porque o papel deixa de ser um papel operacional para um papel estratégico. Então, dentro da empresa, o gestor de frotas vai estar ligado, de alguma forma, né, e o formato das organizações também está mudando, à área de vendas, ao diretor de vendas. Está ligado, né, preocupado com a eficiência de uma equipe de vendas. Está ligado ao diretor de operações. Então, essa ligação vai ser mais estratégica e mais importante, porque a diferença entre as empresas do futuro vai estar no que tange a frota, a produtividade e a eficiência do uso dos carros, né? Então, tem um desafio grande. A Localiza tem, né, trabalhado com vários projetos, várias iniciativas. A gente, lá em Belo Horizonte, é próximo, a gente está fomentando um espaço onde tem várias startups lá instaladas, exatamente para a gente poder aproveitar as novas ideias, né? Uma organização grande como a nossa é mais difícil, né, a gente conseguir tocar o negócio e, ao mesmo tempo, estar pensando muito longe do futuro. Então, esse é um caminho que a gente vê muitas empresas fazendo, nós estamos fazendo também.
E é um desafio. Então, o carro do futuro, a gente nem sabe como é que vai ser, né? Quando você vai em alguns eventos fora do Brasil, o interessante é que ninguém tem a resposta. Como é que vai ser esse futuro? Então, nós vamos ter que... E aí, eu acho que o segredo é a gente estar... Né, nós aqui, como fornecedores, está desenhando esse futuro junto com os clientes, ouvindo bem os clientes, entendendo a necessidade desses clientes e desenhando o futuro. E é interessante essa relação entre os fornecedores e os gestores, porque o Parar, talvez é a primeira vez que eu diga isso, o Parar ele nasceu, claro, para dar ferramentas para os gestores, mas nasceu muito também de um incômodo da falta da visão altruísta dos fornecedores há 6, 7 anos atrás. Você tinha a maioria dos fornecedores na época doutrinando os gestores à sua maneira, quer dizer, eles não ouviam os gestores, eles só queriam entregar aquela solução. Tanto é que as empresas que eu acho que hoje mais crescem, e aí não é porque vocês estão aqui, que vocês não foram convidados à toa, porque eu acho que acredito que vocês têm muito conteúdo para compartilhar, são empresas que conseguiram entender essa transição, essa mudança e começaram a ouvir mais os gestores. E começaram a pensar assim, como é que eu posso me adaptar? E pensando nas mudanças que aconteceram dentro da Eletropaulo, eu sei que isso foi muito significativo, né? Que fornecedores começaram a te ouvir, tanto é que você está construindo coisas tão relevantes lá dentro. Mas eu queria te perguntar uma outra coisa. O que hoje ainda falta? Tipo assim, fala, pô, hoje ainda falta que tipo de serviço ou uma tecnologia que vocês olham e que você fala, pô, isso aqui ainda não aconteceu. Me pegou nessa resposta, nessa pergunta aí, me pegou. Não, eu vou falar, a gente buscou... Eu vim de fora do processo de frota, então eu busquei muito dessa experiência de fora para o processo de frota, para o processo de gestão de frota. E a gente fez muitas mudanças dentro da companhia. Posso até falar, o Júlio está aqui, mas a Ticket foi fundamental. A gente tem um modelo de gestão de manutenção que é diferente de tudo que ele tem também. A Eletropaulo tem um modelo exclusivo de parceria com a Ticket, em que a gente tem um saving compartilhado na gestão de manutenção. Tem um produto diferente, a gente foi construindo isso junto, nisso que você falou, né? A empresa, o gestor, junto com o fornecedor, criando algo que realmente era necessário. Acho que hoje, se eu posso falar o que falta, acho que a gente precisa cada vez mais integrar. Cada vez mais... Flávio, uma das coisas que eu falo, o coordenador de frota, o Valério, tá aqui. Uma das coisas que eu falo é que, assim, quando eu entrei na frota, eu não tinha ideia que eu ia falar tanto com o jurídico, que eu ia falar tanto com a área fiscal, que eu não tinha a mínima ideia. Eu falo menos com a operação, que é meu cliente interno, do que falo com a área jurídica, do que fala com a área fiscal, do que fala com uma série de outras áreas da empresa. E quando a gente integra, assim, a gente tem visões parecidas, a gente tem visões em diversas áreas, então eu tenho a gestão da manutenção, tenho a gestão do combustível, tenho a gestão da telemetria que está ligada ao usuário, mas a gente precisa cada vez mais integrar. A gente tem a gestão de mobilidade, né? Então a gente está buscando algumas integrações, mas cada vez mais a gente precisa integrar. A gente precisa, acho que romper as barreiras do tipo de fornecedor ou de tipo de produto que a gente tem, para unificá-los. Você falou hoje que a gente precisa construir pontes entre essas divisões, né, também, para integrar os produtos e dar uma solução para o gestor, que faça com que ele gaste menos tempo olhando para cada uma dessas peças separadas, que ele otimize isso e que ele produza mais e seja cada vez mais estratégico, como ele falou, para a organização. Acho que é isso que a gente precisa. Fico muito feliz de você ter falado que a integração, que eu estava esperando isso, você falasse outra coisa diferente. Mas é que quando a gente fala da gestão de frota da manhã, e a maioria dos gestores aqui devem se identificar, que é muitas ferramentas, né? A gente está falando de multas, falando de combustível, você fala de manutenção, você fala de locação do veículo. São muitas variáveis dentro do TCO que o gestor tem que cuidar. E aí, quando a gente está falando do futuro, que você está incluindo mais coisas, ampliando o leque da mobilidade, a integração ainda é um elemento, um desafio gigantesco para se fazer. E aí, quando você tem uma empresa que quer falar, não, eu vou fazer integração, ela tem que fazer as próprias integrações do serviço e se abrir para outros também integrarem, que é o lance de construir pontes, de conseguir ter os fornecedores um pouco mais
né? A TicketLog, eu imagino que não vai ser uma locadora. A Localiza, eu imagino que não vai ser uma empresa de gestão de abastecimento. Então, não tem o porquê falar, vamos integrar e deixar isso funcionando para facilitar a vida desse gestor, para que ele seja menos operacional e mais estratégico. E, Jurbi, eu queria te fazer 2 perguntas. Uma é sobre isso, sobre como você enxerga esse desafio da integração dos dados, que você fala muito de data. Mas antes de você responder essa pergunta, você é nitidamente um líder muito inspiracional. O pessoal da TicketLog está aí? Quem é da TicketLog? Levanta a mão. Se ele é um líder inspiracional, vocês dão um grito. Ele é um líder inspiracional? Bom, fraco, falta gente. Eu acho que você deu uma dura neles aí antes de entrar. Ele é um líder inspirador, não? Uhul! Ah, velho. É que tem uns 5 aqui. Porque tem quem da Localiza tá aí? O João Andrade é um líder inspirador? Sim. Tá bom. Mas você é nitidamente um líder muito inspirador e você tem transformado a TicketLog na visão dela e você já fez isso lá no México e veio para cá com esse desafio. Primeiro, eu queria te fazer uma pergunta antes de responder na integração, é que tipo de profissionais você está formando ou você quer formar para que construa essa ponte com os clientes? Né? O que você espera do seu time de vendas, de pós-venda nessa relação? E depois me fala um pouco sobre os desafios da integração. Então, a primeira, excelente pergunta aí. A primeira coisa que a gente está fazendo sobre o tipo de profissionais, sobretudo a relação com os clientes, que a gente tem um conhecimento de mercado de 25 ou 30 anos, não? E como a gente tem uma gestão de mais ou menos 1 milhão de veículos, tem muito conhecimento interno. E o problema é que o conhecimento ele fica em uma pessoa, outra, etc. E então a gente muitas vezes quer replicar, sabe, tipo, o conhecimento e quando você tem muitas pessoas é difícil. Então uma das coisas que a gente está trabalhando agora é que a gente está somando todo o conhecimento que a gente tem na empresa para robotizar, tá? Então a ideia não é que vocês falem com o robô daqui a pouco, porque vocês vão falar que é pouco humano. Mas a gente quer fazer uma parte do trabalho com robôs aí para que as pessoas nossas possam ser especialistas, consultores aí, com base nos algoritmos, sabe, a informação que será produzida por esses robôs aí, sobre conhecimento, para poder dar conselhos muito mais finos, e resolver temas mais sofisticados, etc. Então, a gente está trabalhando para tentar automatizar o que for mais baseado em conhecimento, tarefas fáceis, etc., para que o pessoal nosso ele seja mais um consultor, mais um especialista para ajudar aí as empresas. Então, isso daqui, e por isso eu falo de data, não? Porque a gente tem uma base, quando eu cheguei aqui, me dei conta que a gente tinha uma base de dados tão grande aí, que era um desperdício não usar mais. Eu vi também que a gente tinha especialistas que faziam um trabalho incrível, por exemplo, para uma São Paulo aí, que em conjunto a gente construiu uma coisa muito bacana, mas não faz para os 30 mil clientes que a gente tem. Então, eu falei, como que eu consigo fazer a mesma coisa aí para todos os outros clientes? Isso daqui com pessoas você não consegue fazer. Então, a gente tenta automatizar, robotizar toda a parte repetitiva aí, mas baseada em conhecimento com base em inteligência artificial e machine learning. Próximo ano a gente vai fazer um release de uma coisa muito bacana que eu acho que os gestores de frota aqui vão gostar muito. Um assistente personalizado para eles. Então, é uma coisa que a gente está trabalhando. Para responder a tua pergunta. Então, a gente está evoluindo de tarefas mais repetitivas para especialistas e para profissionais de data. Hoje é a visão que eu tenho para a evolução do pessoal nosso. E sobre a integração, eu concordo 300% com o que vocês falaram. Para mim, é o jogo do futuro. Então, fora de data e integração. A gente está trabalhando também para conseguir trazer aí uma ferramenta para integrar tudo com todos os fornecedores possíveis, com nossas soluções, mas também com as soluções dos outros, para que o cliente ele possa ter uma visão única e que a gente possa cruzar dados. Não? Então, a telemetria manda para a gente que o tanque está vazio e eu sei qual que é o posto mais barato e mando para o posto mais barato. Hoje a gente tem para várias frotas, por exemplo, a telemetria fala que o caminhão tem um problema. O caminhão ele vai diretamente para a oficina para manutenção. Não precisa ninguém intervir, não precisa esperar que o caminhão quebre, etc. Não? Então, essas coisas dá para fazer. A dificuldade é fazer coisas que sejam replicáveis. Não? Então, não quero fazer uma ferramenta para todos vocês porque cada um tem suas necessidades. Como que eu faço uma ferramenta que na São Paulo vai funcionar e você se conecta aí com, sabe, APIs, etc., mas funciona também para Souza Cruz, para Wade Martins, para, sabe, todos os clientes nossos. Então, para mim, esse aqui é o jogo. Como que eu faço uma integração bacana que permita ao gestor de frota ser mais estratégico ainda, mas que funcione, sabe, que todo mundo consiga se conectar facilmente.
Só queria fechar aí para falar para vocês que eu não estou daqui, não sou brasileiro, forçosamente você vê pelo sotaque aí. Ninguém tinha percebido. Ninguém tinha percebido. Não, eu tenho um sotaque tão bom aí. Baiano, isso mesmo. Eu morei no México, morei na Austrália, morei na França, na Europa, na Ásia e tudo. E eu acho que o primeiro país, aí, bom, eu morei no Brasil também no passado, mas não trabalhava nesse ramo aí. E é o primeiro país que eu vejo com um nível de profissionalismo assim tão bom no tema de gestão de frota. Para mim, um terreno de jogo ótimo. Eu acho que o Instituto aí ele fez um trabalho muito bacana aí sobre profissionalização, cursos, etc. E então temos um nível, a gente tem clientes que a gente aprende todos os dias. É exatamente o que você fala. A ideia não é entubar a solução nossa, a ideia é saber visitar, entender e fazer evoluir a solução. Então tem um nível muito bom para fazer coisas muito bacanas para o futuro. Então estou super empolgado aí porque a gente está construindo várias coisas com várias pessoas e eu acho que é bem legal. Obrigado, Jurbi. E o João, vou fazer as mesmas perguntas. Quais são os grandes desafios que você tem para formar hoje os seus colaboradores, seus vendedores, a sua equipe de pós-venda? O que você espera deles nesse atendimento, na relação com os clientes e a sua visão sobre integração? Bom, a gente hoje tem trabalhado muito no desenvolvimento de novos produtos, etc., utilizando as metodologias ágeis. E elas mexem um pouco com a organização, porque você, normalmente, para desenvolver um novo feature, um novo produto, você tem um ciclo muito curto, e nesse ciclo de desenvolvimento você tem que envolver as diversas áreas da empresa e, principalmente, o cliente. E aí tem uma questão de egos, de gostos, etc., que tem que ser, essas barreiras têm que ser quebradas. Então, o que a gente tem analisado é qual que é a melhor estrutura que a gente deve ter para continuar sendo uma empresa ágil, entregar solução rápida, customizada. Então, isso é muito importante, porque, senão, a quantidade de dados que hoje são gerados pela telemetria, pelo cartão, eles vão se perder e a gente não vai conseguir usar. Se for fazer aquele projeto de desenvolvimento tradicional que você demora 1, 2 anos e faz um Big Bang, aquilo que você está fazendo no Big Bang já não serve para nada. Então, isso a gente tem, isso é uma coisa que a gente está vendo em várias indústrias e a gente está aplicando isso hoje dentro da Localiza. Então, muito importante. E a outra parte da integração que eu entendo que é importante é que os KPIs do gestor, aí já dentro do cliente, do gestor de frotas vão começar a mudar. O KPI do gestor de frotas não vai ser mais o custo, etc. Também vai ter, mas talvez o gestor de frotas vai ter um KPI lá, um indicador da equipe de vendas dentro do contrato dele, de gestão dele com a empresa. Então, eu acho que existe também uma integração maior do nosso produto dentro da vida do cliente, que é o que ele comentou aqui. Eu tive que envolver todo mundo, eu não sabia que frota tinha essa abrangência, e tem. Então, isso aí. Muito bom. E, Eduardo, para fechar, o que são os projetos do futuro agora, que vocês já desenvolveram essa integração lá da mobilidade? Quais são os planos agora? Uma das coisas que a gente ficou, acho que talvez atrasado nesse processo de gestão de frota foi na gestão do usuário. A frota, o custo da frota na Eletropaulo era todo da área de frota. Então, a gente tinha muita dificuldade de trabalhar com o usuário. A gente começou esse ano a fazer treinamentos dos condutores com simulador de caminhão. Então, isso para a gente já atuando sempre em prevenção, em a questão de acidentes, de uso também inadequado dos veículos. Mas a gente está montando o que a gente está chamando de... eu esqueci o nome. Mas prontuário do condutor, o pessoal está ali, vai puxar minha orelha. Prontuário do condutor. Mas para olhar, para guardar o histórico e para armazenar o máximo de histórico daquele condutor, para ajudar a gente a desenvolver programas mais específicos. A gente já tem o condutor na telemetria, a gente tem o condutor realizando abastecimento, a gente tem consolidando todas as multas que aquele condutor levou, a gente tem integrado os sinistros que ele teve. A ideia é a gente contar a vida de frota de condutor daquele condutor dentro da empresa. Então, a gente está
integrando, colocando tudo isso num programa interno, para a gente atuar de forma mais específica, mais diretiva naqueles condutores que precisam ter. Tanto na premiação, o pessoal do painel anterior falou, às vezes, da punição, mas principalmente em treinamentos mais adequados para aqueles condutores. Não só o treinamento de direção eficiente, não só o treinamento de direção defensiva, mas até alguns outros treinamentos comportamentais que a gente possa atuar para melhorar a questão do condutor. Então, a gente falou de gestão de mobilidade, mas a gente está falando também de gestão de vida, como você falou antes, e é isso que a gente quer reforçar nesse próximo ciclo. E eu acho que, sem combinar, você falou de 2 temas que são muito importantes, que a gente tem discutido muito. Um é o condutor. A gente acredita muito que, e fica um recado para todos que estão aqui, que estão diretamente envolvidos com gestão de frota, a gente tem buscado eficiência na gestão de frota, mas, de alguma forma, a gente tem se esquecido do condutor. E a gente tem procurado desenvolver ferramentas e soluções para conversar mais com o condutor. A gente criou uma cultura muito punitiva, uma cultura de enxergar o condutor baseado na infração dele. A gente fez até um case recente com uma empresa onde a gente só mostrou as infrações para o condutor. Gestor nenhum da empresa via. Só o condutor. E aí ranqueava ele e ia conversando com o condutor, desafiando ele a melhorar o ranking. Se num determinado período, e a gente estabeleceu 4 meses, ele não melhorasse o ranking dele, a gente disponibilizava a informação para a empresa. É uma maneira da gente começar também a trazer o condutor para o jogo. E fazer com que ele crie sua própria consciência. Só te interrompendo, desculpa, Flávio, mas é exatamente isso que a gente fez. A gente treinou 180 condutores na simulação, no simulador. No simulador, você vê o desempenho antes do treinamento e depois do treinamento. E a gente, agora, não divulgamos o desempenho de cada um. E agora a gente está monitorando esses 180 condutores para, assim que a gente entender que deu resultado, a gente entregar o certificado e fazer uma premiação, de certa forma, desses condutores a partir da eficiência. Vocês contrataram a gente para fazer isso? Não. A gente queria, mas vocês não quiseram, porque nosso foco, a gente tem uma frota pesada muito grande, né? Então, nosso foco foi nessa questão. Então, isso é um trabalho que eu acho que é um grande desafio para todos os gestores aqui, que é conversar mais com o condutor. E o segundo desafio, a gente construiu agora o CIGEF, que é o ciclo da gestão eficiente de frota, que é tentar também não ficar só no produto e no serviço, Júlio. Às vezes a gente fala muito do produto, da tecnologia, mas, como você bem disse, às vezes tem uma solução que é jurídica. Assim, vamos ajudar as empresas a construir a política de frota que está integrada para ele poder usar bem essas ferramentas. Às vezes a gente entrega uma ferramenta muito boa como fornecedor e ele não consegue utilizar ao máximo porque a política não está bem escrita. E aí, como que ele vai aplicar isso? Não adianta eu dar um monte de informações que são eficientes, ele não consegue aplicar. E aí, dentro desse ciclo, a gente quer trabalhar 2 frentes, que é ajudar as empresas a terem uma política de frota mais eficiente e educação. Continuar educando, continuar mostrando, falando sobre os KPIs. E tem uma outra tese, né? O Gabriel já falou um pouco sobre isso numa palestra que ele deu recentemente, de que não é muitos KPIs que a gente tem que seguir, né? Se a gente conseguir definir um e depois de você atingir, você vai para o segundo, às vezes a gente vai lá e fala, não, eu quero 20 KPIs que eu vou perseguir. Você não vai conseguir, você não vai ser bom nos 20. Você vai ser bom em um, seja bom em 2, e aí você vai evoluindo e aí a gente vai crescendo. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, fico muito orgulhoso porque eu estou com 3 empresas aqui que são muito importantes para o Pará, para toda a nossa história e que dão uma contribuição muito significativa para a gestão de frotas no Brasil. Muito obrigado mesmo pela generosidade de vocês estarem aqui. Uma salva de palmas para o Jurbi, João Andrade e Eduardo. Obrigado, viu?